Salve, galera Master! Olha só, mais um podcast. Alguém sabe qual é o número desse podcast aqui, mano? É É o 5? 6. 5 ou 6, mano? Vocês já se perderam, né? Salve, galera, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Master vs Master. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui um grande irmão meu, um amigo meu, Juninho, Luiz Azevedo dos Santos Júnior. Meu irmãozão, seja Amém. muito bem-vindo. Amém. Você sabe que você é um dos grandes responsáveis por estar naquele mistério ali, né? Já te Amém. falei isso em outras oportunidades, quero reforçar aqui ao vivo. Eu quero agradecer sempre o carinho que você teve por mim, pela minha família, pela minha esposa. Amém. Né? Eu não podia deixar de convidar para participar aqui do nosso quadro. Cara, eu tô muito, muito feliz. Eu tenho certeza que a sua história vai edificar muitas pessoas, tá? Assim como você edificou a minha vida hoje aqui. Amém. Deus vai descer, vai jogar fogo e você vai edificar a vida de muitas pessoas, meu irmão. Amém, Tá meu bom? irmão. Seja muito bem-vindo, Juninho. Amém. Dá um Obrigado. alô pra galera aí, ó. Galera que tá te assistindo aí. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. É isso aí, Juninho. Seja bem-vindo, mano. Deixa eu te Amém. apresentar você pra galera. Amém. Luiz Azevedo dos Santos Júnior, Isso. mais conhecido como Juninho. Exatamente. Todo mundo chama de Juninho, né? Todo Todo mundo. lugar, né? Todo Todo lugar. lugar que você vai é Juninho, né? Sim. Juninho, você tá com quanto? 40 anos, mano? 40 anos. 40 Fiz anos. 40 anos segunda-feira. Segunda-feira agora. A gente tava lá no aniversário do Juninho. O Diegão foi lá também, né, Diegão? Foi. Comeu de graça, não pagou a conta. Olha aí. Saiu de fininho lá. Meu pai pagou. Deixa que eu pago, Maicão. Pagou nada. Sobrou tudo pra mim. De novo, galera, ó. O Diego, ó, começou a trabalhar aqui com a gente e engordou uns 5 quilos já. O Juninho é cristão lá na Igreja Bola de Neve. Você já tá no ministério há o quê? Uns 10 anos lá, Juninho? Agora em fevereiro vai para 10 Vai anos. fazer 10 anos? Pela graça de Deus, né, irmão? Amém. Pela graça dele, né, mano? É. E o Juninho tá trabalhando na área de logística, né? Isso. Sensacional, mano. Amém. Cara, eu quero saber tudo de você. Pode perguntar tudo? Fica à vontade. Pode mesmo? Opa. Vamos começar lá do início? Amém. O Juninho... Galera, o Juninho teve uma vida muito diferente da vida que ele leva hoje, né? O Juninho foi iniciado muito, muito cedo no crime, né, Juninho? Sim. Né? Teve acesso, né? Amizades, né, Juninho? Sim. Lugares que você andava. Sim. Acabou te levando para esse mundo aí obscuro, né? Sim. E hoje, na graça do Senhor, né? Você tá convertido e para honra e glória de Deus aí, na unção de Pedro, você é o maior pescador que eu conheço, Juninho. Amém. O que você já trouxe de alma aqui para Jesus é brincadeira, né? Amém. Amém, né, mano? Amém. E eu queria saber um pouquinho aí como é que foi a sua história, cara. Como é que começou, Amém. o que te levou. É muito importante a gente falar disso, sabe, Juninho? Porque tem muitos jovens que seguem a gente no canal, no Instagram, e a gente tenta o tempo todo exortar essa meninada, né? O Bola de Neve é uma das igrejas que eu acho que mais preocupadas com os jovens, né? O Sim, ministério infantil, teens, é muito vivo, né? Sim. Na igreja. Então é muito importante a gente tentar dar uma palavra, um incentivo para essa molecada aí não cometer e não cair nesse mundo aí que é um Sim. mundo perigoso, né? Porque hoje você tá aqui, mas você podia não estar, né, Juninho? Exatamente. Não é? Sim. É isso mesmo? É verdade. Conta pra mim, Juninho, como é que começou a tua vida? Por que você tomou esse caminho? Foi amizade? Era o local que você morava? Sim. Era a ambição de ter uma vida melhor, mano? Você pode Sim, contar pra claro, gente? claro, Conta claro, pra nós, como é claro. que foi os primeiros passos aí? Amém. Primeiramente, vou novamente dar boa noite para todos Isso aí, né? Fica à vontade, mano. Você comentando aí, né, que de pescador e de algumas coisas e de algo que eu vivi. Uhum. Tem uma passagem na Bíblia que fala que aonde abundou o pecado, hoje superabundou a graça de Deus, né? E até ontem, até outrora, eu tive problemas com a criminalidade, né? Eu comecei nesse caminho aí com 16 anos de idade. 16 anos. Sim, eu morava ali na região do Jardim Sapopemba, Tá. Pertinho aqui, né? sim, ali próximo do Elba. Uhum. Minha mãe, meu pai tentaram dar uma boa educação para mim, mas assim eu fui crescendo e aquilo que a gente olha, que a gente fixa, cresce dentro da gente. Eu fui crescendo no meio de muita violência, no meio de muita criminalidade, então a gente também queria ter aquela ambição de ter alguma coisa, né? E logo cedo, na minha adolescência, eu passei pela experiência de ir pro cárcere, né?
naquela Muito cedo. 16 Você, anos. você tinha irmão, Juninho? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? É. Tá, Uma irmã. uma irmã. Ela, até mandar um abraço pra ela, acho que ela deve estar nos acompanhando aí. Com certeza. E. Mas, Juninho, você foi preso cedo, mas assim, só pra eu entender a sua linha Certo. do tempo, o que levou você ali? Era amizade, mano? Você andava com. Porque o lugar que você morou ali, é o Elba, ali eu conheço. É um lugar meio barra pesada aqui Sim, do extremo leste. Sim. Você andava com as. O que você atribui? Você andava com as pessoas erradas? Você via que uns caras tinham uma vida de boy, que você queria ter um carro legal, uma moto? O que te apetecia? Porque assim, tem uma motivação atrás Sim, do iniciar no crime, né? Sim, sim. Às vezes é ódio, às vezes é vingança, às vezes pode ser uma maldade no coração, ou a vontade mesmo, como eu falei, de ter alguma coisa sem ter que se empenhar tanto. O que é que te motivava, mano? Então, Marco, como que eu posso falar pra você assim? O que eu falo eu trabalho com muitos jovens lá no meu trabalho Tá. e eles fazem essa pergunta pra mim. Faz. Eu tinha uma ganância de ter alguma coisa. Era grana, então. Sim. Tá. E eu tive a oportunidade de fazer algumas práticas e ter um retorno muito fácil. Ah, tá. Isso aí eu falei, nossa, No começo você dava sorte, você fala sim, assim. isso. Nas Tipo, primeiras Nas oportunidades, primeiras entrou uma grana fácil. eu falei, E aí poxa, motivou. motivou. Putz, aí. E aí você vai se empolgando com a situação. Aham. Aí quanto mais você ganha, mais você quer. E o que você ganha hoje, você perde. Muito fácil. É amaldiçoado, né? É amaldiçoado. E aí o que aconteceu? Você começou a cometer os pequenos delitos ali. Sim, E aí, em algum momento, mesmo antes de você passar a maioridade, você acabou sendo preso. Você Sim. foi pego em algum delito sim, eu e fui. foi preso. Eu fui preso por uma prática. Tá, Fiquei ali uns meses. tá. Era, Aí- era FEBEM, Juninho? Naquela época, hoje é Fundação Casa. né? Fundação Casa hoje. Hoje Era FEBEM. Era antes. FEBEM. Tá. Era só pra menor infrator. E deixar uma coisa bem clara. Tá. A cadeia, cara, ela não conserta a vida de ninguém. Ela não recupera? Não. De forma alguma. Ela só põe um limite na vida do homem, cara. Por uns meses. Sim, Que quando tira você da rua, você não pode agir. exatamente. Mas e lá dentro, mano? Como que é a convivência lá? A convivência Ela te piora lá dentro com os outros? Por Sim. causa... Sim. Você chega novo, tem uns mais velhos, você acaba... Sim, te contamina, né? Te contamina, né? Você já está contaminada, você só se afunila mais com a contaminação. Entendi, mano. Sabe? Se você já é pior, Aham. você fica 10 vezes pior do que você já era, entendeu? Uhum. Por isso que dentro de um presídio você faz muitas amizades, você pega muito conhecimento. E dentro de um presídio é que nascem as maiores quadrilhas, cara. Dentro do É, presídio. as formações de maiores quadrilhas, É. entendeu? A mente de um ladrão, ela é a oficina do cão, cara, entendeu? Ela só arquiteta coisas mirabolantes. Eles são ardilosos, né? Sim, Assim, como é pra você? Você acha que um bandido, né? Eles têm uma inteligência, não tem? sim, Porque ele arquiteta um crime, né? Ele tem uma estratégia para um Sim. assalto. Ninguém vai de orelhada no lugar porque quer... Ah, vamos roubar tal lugar. Tem todo um levante de uma situação, tem um preparo ali, Sim, não tem? sim. Então, assim, ele é inteligente. sim. Se ele usasse aquela inteligência Pra de uma outra coisas maneira, boas, pra coisas boas, cara. então não é falta de oportunidade, né, Juninho? É não. escolha. Sim, É isso mesmo? É a contaminação É contaminação. que vem na vida do homem, Tá. né? O pecado, né, cara? E A a maldição. A maldição. E o crime organizado, ele está inserido nesses lugares aí, mesmo Sim, nessas recuperação de menores aí, como é que Sim. chama? Casas, né? A Chamada casa de recuperação. Fundação. Fundação Casa. O crime organizado está inserido lá dentro, Invade lá dentro. invade lá. Invade Você lá teve dentro. acesso ao crime organizado quando você teve na FEBEM? Não, Lá na FEBEM não. não. Na minha época não existia. Ah, não existia. Não era tão Isso aí expandido. foi que ano, Juninho? Ixi, cara, hoje eu tô com 40. Acho que com 98, 98, 99. 2000. Não existia um crime organizado ainda Não. em São Paulo. Não. No Rio já tinha.
Tinha, só que no Rio, sempre, acho que no Rio, desde 80 e pouco, existe o Comando Vermelho. Comando Vermelho, né? Mas ele só age lá, né? Só Não que- aliciava ninguém pra cá. Não. Tá. A organização criminosa que tem hoje no estado de São Paulo, que ela tomou uma proporção, Aham. hoje, naquela época, ele começou a expandir, acho que na época de 2000. 2000. Começou assim expandir, mas ficou muito evoluída mesmo em 2003 em diante. 2003 em diante virou Sim. uma organização. Sim. Não, ela sempre existiu. Sempre existiu. Só que não poderiam se manifestar, porque Ah. eram poucos homens. Entendi. Era enfraquecido ainda. Sim. Depois ela foi ganhando força, ganhando forma. Aham. E aí de 2003 que ela bombou, cara. E nessa época você chegou a ser convidado para participar disso? Então, cara, Como é que foi a... Como que acontece, né? Eu tive essas passagens, né? De Tá. menor pela FEBEM. Tá. Aí com 18 anos continuei nas práticas. Quando você saiu da FEBEM, você voltou pro crime? Pior do que eu tava. Você tá brincando, Juninho? Até tentei assim, sabe, Você tentou? Em algum trabalhar momento? e tal, arrumou, mas assim, arrumou um mas emprego? não. Era sedutor, Juninho? Sim. Era? Muito sedutor. É. Muito sedutor. E aí, cara, eu com 18 anos eu voltei às práticas. Com 19 para os 20 anos eu voltei pro presídio. Voltou pro presídio. Voltei pro presídio, fiquei num DP ali no Teotônio Vilela, Tá. 69 DP. Depois eu fui para São Mateus lá, 49. Aí eu fui pro 44. E fui passando por alguns lugares. Dentro de um ano e pouco que eu estava dentro da prisão, eu recebi um convite para fazer parte da organização criminosa. Então vamos lá. Você estava preso e você recebeu esse convite na cadeia? Sim. É o quê? Através de um outro preso? Isso. Que Tem já pessoas fazia que parte? conhecem a gente, Aham. sabe da... Tem os olheiros do crime? É assim que a gente pode chamar? Porque alguém estava te olhando lá e observando você? Não, é assim, é um É conhecimento. relacionamento? É relacionamento Ô, que Michael, traz? ladrão, ele conhece muito a história do outro ladrão muito fácil. Tipo É. assim, um exemplo, Tá. o sangue de Jesus tem poder, Que- né? cara? amém. Aqui tem um Michael do lugar X e eu sou do lugar Y. Aí eu já ouvi falar de você de alguma forma, se você é uma boa pessoa ou se você é uma má pessoa. Entendi. Se você dá frutos nesse meio Ou ou se não. não dá frutos. Entendi. Você entendeu? E foi assim que aconteceu. Pessoas do meu bairro, da minha região, que já faziam parte dessa organização criminosa, fizeram o convite para mim. E assim, eu aceitei. E eu fiz parte aí dessa organização durante, acho que uns 8 anos. Uns 8 anos. Sim, uns 8 anos. E aí você teve o convite lá, então vamos entender aqui a tua Sim. história certinha. Ó, você estava Certo. preso, você teve um convite. Quando você saiu de lá, como que você foi apresentado? Tem como que é? Um batismo? Tem um ritual? Assim. Você fala com alguém de um escalão? Como que é que você sai de lá e é reconhecido como alguém que está nessa organização? Como que as pessoas reconhecem? Vamos lá, explicar. Tem um jeito de falar? Me conta tudo, mano. Eu tô curioso. Não, amém. Não me Eu esconde tô pra- nada, hein? Não esconde aqui eu nada. tô pra Quero saber tudo. para tirar essas dúvidas, mas É. acima de tudo, falar do poder da palavra de Deus. Amém, com certeza. Né, cara? Com Nós estamos certeza. aqui Pra no maior falar disso. propósito, para manifestar a glória de Deus. Com né, certeza, meu? Juninho. É igual quando eu comecei aqui, eu falei para você, né? Aham. Tem uma passagem na Bíblia que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando e ouvindo o que a gente está falando, Sim. que tem amigos, que tem Isso. parentes que estão presos, que tem falam convite, né? que querem, que fazem assim, poxa, eu queria que eles mudassem de vida. Perfeito. Existe uma chance na vida dele, a intermédio do poder da palavra de Deus. Você é a prova Eu disso. sou a prova disso, né? A graça e misericórdia Amém. do Senhor. Né? Amém. Eu creio que sim.
voltando aqui aquelas perguntas que você fez. Até eu me achegar na organização, Aham. eu estava num suposto lugar, Tá. numa penitenciária. Tá. Aí eu cheguei, eu encontrei, vamos supor, o Michael, sabe? Para nós entrar aqui no cenário. Sim. O Michael, você me conhece, Michael. Você ouviu falar muito do Júnior. Uhum. O Júnior era um cara que fazia várias coisas que Tá. ele dava frutos no crime. No crime, certo. E aí você, fazendo parte da organização, você falou, pô, Juninho, vamos fechar com a gente, cara. A organização precisa de um cara Que nem você. que nem você. E aí, você aceita o convite? Naquele meio tempo, eu falei, não, cara, isso é um compromisso muito sério, porque envolve muita. Vou ter que abrir mão de muitas coisas na minha vida e tal, e tal. Mas enfim, eu fui cercado. Tá. Mas ninguém me oprimiu. Você vai ter que entrar e Entendi, já era. legal. Eu entrei. Você podia entrar ou não. Não, ninguém. Então chega- essa responsabilidade você não põe em ninguém. Não, Foi uma escolha sua. Livre, espontânea, Ok. vontade minha, Tá. sabe? Mano? Aham. E eu aceitei. Era conveniente. Era conveniente Tá. para mim, pelas minhas condições. Perfeito. Eu vi que eu também poderia ter alguns benefícios a intermédio disso, certo, cara? Tem benefício. Ter uma moral a mais, Tá. sabe? E outras coisas, entre outras coisas, né? Tá. E aí eu aceitei essa proposta, Tá. vivenciei esses 8 anos dentro dessa organização, conheci muita gente boa, entendeu, cara? Assim, existe a diferença pro homem de Deus e o filho de Deus, né, Michael? Total. O homem de Deus hoje é a gente que luta por Isso. santidade, Exatamente. ter Por princípio, comunhão, né? Ter comunhão, tá sempre indo na casa do Senhor, participando de uma célula. Perfeito. Todos aqueles caras que estão hoje no presídio, eles são filhos de Deus. Também. Só que eles não enxergam isso, eles não conhecem isso, né? Eles estão olhos vendados, né? Sim. E assim, eu tive a oportunidade da minha vida onde que fala que conhecereis a verdade Liberdade vos e a libertará. verdade vos libertará. Perfeito. E eu conheci essa verdade que me libertou Amém, mano. pela graça de Deus. Amém. Amém. E vamos lá, você saiu, foi pro crime, viveu essa vida de crime, Sim. cometeu aí vários participações aí Sim. em cenas do crime, Sim. foi preso outras vezes, Juninho? Então, Você mas foi em 2019, com 19 anos e até os 20 preso, voltou, continuou no crime, foi preso outras o vezes? que acontece, Michael? Qual que foi o mês que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 2002? Sempre no meio do ano, né? Meio do ano, Julho, isso, né? me confundi aqui. Eu fui preso em agosto, cara, de 2002. De 2002. Em agosto de 2002 eu fui preso. Eu saí dia 20 de janeiro de 2012, às 18 horas e 4 minutos. Não esqueço nunca Juninho na é minha ótimo vida. de número, né? Não esquece, né? Eu fiquei durante esse tempo todo em cárcere, Foi cara. quantos anos, Juninho? Foram 8 anos, 11 meses e 22 dias, Michael. Você ficou preso 8 anos. 11 meses e 22 dias. Passei por diversas penitenciárias do estado de São Paulo. Passei por medidas de tratamento, Tá. sabe, cara? E é isso, mano. As medidas de tratamento é o quê? Psicólogo? Não, as medidas de tratamento são... Existe o presídio de segurança máxima, Tá. que é a penitenciária que existe no interior. Tá. As medidas de tratamento chama-se RDD, Regime Diferenciado. O RDD, o que que ele é? Você já ouviu falar da penitenciária de Presidente Venceslau II? Já. Então, eu fiquei nessa penitenciária por um período de quase 3 anos e... Hoje eu estava tentando puxar Tá. uns Sabe, 3 você anos sabia e que eu ia pouco. te perguntar, né? Já tava na memória. Eu lembro que eu fui para essa penitenciária de Venceslau II em 2006. Tá. Eu saí em 2009 de lá. E lá, ela é diferente de uma penitenciária de segurança máxima. Ela é diferente. Por quê? Porque numa penitenciária de segurança máxima, Michael, você tem um período de sol maior. Tá. Dentro de uma penitenciária, você pode trabalhar. Lá tem várias
atividades No regime... para compensar. Isso, você abate o tempo de... Isso. Tá. A cada 3 dias trabalhados você ganha um. Ganha um. Perfeito. Nessas penitenciárias você consegue. Nas penitenciárias de regime diferenciado, você tem 4 horas de sol, você mora com uma pessoa com você ou sozinho, onde na outra de segurança máxima você mora com 4 ou 5 pessoas. Entendi. Na de segurança máxima você tem sol de manhã e sol à tarde, cara, sabe? Nessas que eu fiquei, eu só tinha sol ou de manhã ou sol à tarde. Boa tarde. Eu assim, Mike, eu passei por isso, eu vivi isso, sabe, cara? Igual eu falo, eu tenho vergonha, às vezes, sabe, cara? Mas eu tenho uma alegria de falar disso, cara, porque para falar da onde Jesus me tirou, e onde você tá hoje. e onde que eu tô Glória a hoje, Deus. o que ele fez na minha vida, irmão. Uhum. Então, se tem alguém que tá nos acompanhando, cara, que Sim. às vezes pode estar assim com o marido, com o filho, com o irmão, meu, existe uma chance, mano. Tá achando que tá tudo acabado? Não tá acabado. nada acabado. Quando tem vida, Tem vida, cara. tem chance, Tem né? chance, irmão. Ah. A maior proposta de Jesus, Maico, Ah. é sempre nos dar uma oportunidade, Amém. irmão. E ele dá mesmo. Sim, cara. E ele dá. Isso. Juninho, e você ficou todo esse tempo preso, mano. Certo. Lá dentro, Sim. psicologicamente abalado, não é isso? Porque você não sabe o que te espera depois daqui, né? Quando você cumpre uma pena desse tamanho. Sim. Quando você volta aqui pra... Como que é? Fica perdido? Tipo assim, você não... Ô, O Maico, que que eu vou fazer? eu vou te falar uma Você história muito Conta. engraçada. Ah, Quando eu saí no dia 20 de janeiro de 2012, eu saí às 18h04, aí você passa por um período de você tem que fazer dar baixa nos prontuários. tá. E aí eu fui dar baixa nesses prontuários e tal. Eu sei que eu saí da penitenciária, eram umas 20 horas. Tá. Eu saí lá de Valparaíso, penitenciária de Valparaíso. E aí o funcionário da penitenciária, ele te coloca no carro e leva você até a rodoviária, o ônibus para São Paulo. Eles não deixam você avisar a família. Você tem que se virar. É. Você sabia andar? Sim, Sabia? eles Você pegaram, se virava. Aham. eles pegaram e me levaram até o interior. E como eu tinha uma visita, e sempre quando a visita ia uma vez por mês, a gente tem um saldo bancário. Tá. Então eu tinha um dinheiro. Eu lembro que eu tinha uns R$800. Aí eles deram esses R$800. Mas esse saldo vem da onde, Juninho? Quando a visita ela vai te visitar, dentro da penitenciária tem um mercado. Você faz uma compra todo mês. Tá. Então a visita vai te visitar, ela deixa esse saldo na sua conta. Você tem tipo uma conta dentro da entendi. dentro da penitenciária. Aham. Pra quando Só você sair de lá, você já tem um trocado. Sim, alguma coisa. sim. E um dinheiro para você se mexer lá Lá dentro. dentro. Mas dinheiro em espécie dentro da penitenciária não existe. Tá, mas não pode. Mas tem valores, né? Tem. Você tem o direito de fazer uma compra Tá, todo mês. Você compra um sabonete, um negócio, Isso, o que pasta você de quiser. Da dente, hora. shampoo e Tá, tal. tá. Mas isso quem compra são a penitenciária. Tá. Ela desce com uma listinha, você faz a listinha, entrega eles e depois de uma entregam. semana eles vêm com as compras. Entendi. Enfim, aí o funcionário me levou até a rodoviária. Aí da rodoviária, eles sabem a hora que eu vou entrar no ônibus, né? Aí eu perguntei, eu posso comer um lanche? Aí ele falou, pode. Fica à vontade, você tem tantos minutos. Se você não embarcar no ônibus, você volta para penitenciária. Eu falei, Deus o livre, mano. Sério? Deus o livre. Aí eu fui comprar um lanche e tal, pedi uma coca, pedi um x-salada, na época eu lembro. Aí eu cheguei na moça e falei assim, moça, você tem cartão ficha telefônica? Já não existia mais. Cara, não tinha Não ficha existia mais. telefônica. Passou tudo esse mundo. Sim, As coisas mudaram, né? Aí mas a moça já tava. Já tá acostumada, né? Aí eu peguei um cartãozinho, Aham. eu tentei ligar pra minha mãe, mas não Não consegui. conseguiu. Eu falei, deixa que eu vou fazer surpresa. Eu cheguei aqui em São Paulo, era umas 6 horas da manhã já. Tá. Aí
um amigo, eu consegui fazer um contato com um amigo foi me buscar, Foi te lá na buscar. Barra Funda. Da hora. Da hora. Mas assim, eu cheguei todo perdido. Então, Eu teve um primo meu que quando eu vi ele, era, desnutrido, cara. 8 anos depois, O cara fortão, cara, até estranhei, mano. caramba, É. muda. 8 anos é muita coisa, Sim, Júnior. sim. É muita coisa. Sim. E aí você sai. Nesse todo o tempo que você tava lá, o que você pensava? Quando eu sair daqui eu vou fazer minha vida diferente? Você pensava que você ia tomar um outro rumo? Você pensava em estudar? O que era a tua cabeça lá dentro, vislumbrando esse universo aqui fora? Como é que você projetava a sua vida depois da penitenciária, mano? Michael, eu vou falar pra você que eu pensava em fazer tudo menos ter uma vida digna. Sério? Menos em trabalhar, menos em estudar. Você só pensava que você ia voltar em e ia formar arruaçar. família. É mesmo? Mano. É um espírito imundo que toma conta da gente, cara. Que rouba a vida da gente. Rouba, né? E aí eu fui procurar ter umas experiências nessa vida. Depois que você saiu da cadeia. Você voltou Sim. pro crime, então? Sim. Você continuou. a vida Continuei, do crime. mas eu não cheguei a fazer. Eu tentei fazer algumas práticas, mas não deu certo. Tá. Ali, né, faz parte daquilo que Jesus tinha pra minha vida. Até aproveitando aqui, Michael, eu não sei se minha mãe tá Assistindo? tá assistindo, Senão não vai tá? assistir, que a gente vai pôr no canal depois. Mas eu queria glorificar muito a Deus pela vida da minha mãe, mano. Amém. Eu só tô aqui, Michael, hoje, irmão, Porque ela orava, né? porque minha mãe, ela teve de joelho, né? Você tava no meu aniversário e eu falei assim, que a minha história com a minha mãe Aham. é mães de joelhos, filhos de pé. De pé. Muitas pessoas olharam pra minha mãe e falaram assim, o Júnior é um traste, o Júnior não vai dar em nada. Ainda bem que o Júnior tá na prisão, porque senão ele já tinha morrido. Quando ele vai sair, ele vai morrer e tal. Mas hoje, pelo poder da palavra de Deus, pela oração da minha mãe, pelo cuidado da minha liderança na nossa igreja, a vida do nosso pastor, da nossa pastora, dos meus líderes. Amém, mano. Eu tô aqui, cara, para manifestar a glória de A Deus. glória de Deus. Você é testemunho vivo disso, né? Sim, cara. Que legal, Juninho. E depois você volta pra vida, você ainda perdido, Sim. pra lá e pra cá. Eu sei que teve um momento que Deus te chamou pra perto, né? Sim. Como é que foi esse encontro? Foi uma experiência? Foi alguém que te apresentou Jesus? Sim. Me conta, você já esteve perto da morte? Sim, Já teve? já, Conta cara. pra mim. Continuando, nós já tinha parado. É. Eu saí, procurei algumas práticas. Quando eu era novo, eu usei droga. Tá. Sabe? Mas quando eu fui pro presídio, eu procurei ter um equilíbrio com as drogas. Mas de vez em quando eu usava droga. Mas eu não era um cara que me considerava assim, viciado. Tá. Sabe? Porque é um compromisso muito sério que eu tinha. E não dá pra ficar andando doidão usando droga, né, cara? Quando eu saí, eu comecei a ver as baladas, cachaça. Você era jovem, hein, né? Sim. Moleque. E aí eu comecei a ter contato muito forte com a cocaína, Tá. cara. Comecei a chegar... Começou a viver à noite. comecei a ter uso abusivo de cocaína. E, bebendo bastante, prostituição, Tá. um verdadeiro irresponsável. Um abismo que chama outro abismo, né? Isso. Aí eu fazia umas paradas ali, pegava um dinheiro e tal. Tudo E era pra aquilo, Juninho? era pra balada Mulher e droga. e droga, cara. O clássico, né? Cara. Que maldição. Que maldição. Enfim. Aí, só que o dinheiro foi acabando, a amizade foi acabando. Aí eu tinha um pouco de dinheiro, meu pai tava morando já no Ceará. Eu falei assim, eu vou dar um rolê lá, né? Pra ver meu pai. Aí eu cheguei lá no Ceará, eu tinha até era uma vontade de eu morar lá, né, meu? Aí eu fui, fiquei lá acho que uns 3 meses, Michael. Mas só foi cachaça, droga e prostituição. Meu pai olhou pra mim e falou assim, meu filho é um doido, mano. Não tem condição. Não tem condições. Aí, com muita saudade da minha mãe, eu voltei para São Paulo. Tá. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, como a gente era lá do Sapopemba, Tá. a minha mãe já estava morando aqui na região do Vila Alpina. Tá.
E aí eu tava dando um rolê aqui nas imediações, tem um amado irmão muito querido, o Ricardinho, que antes de eu vir pra cá eu pedi pra ele orar por mim, ele orou por mano. mim. Amém. Mandar um abração pra ele, eu tenho uma gratidão enorme pela vida dele. Ele é um ser humano sensacional. Ele, quando nós era mais novo, meu pai trabalhava junto com o pai dele, o finado seu João, o pai dele. Então meu pai e o pai dele saíam para tomar um goró e a gente se tornamos amigos, crescemos, né? E passou todo esse tempo eu encontro ele. Aí encontrei ele ali numa rua ali no Vila Alpina e comecei a trocar umas ideias com ele. Eu fui chamar ele para fumar um negócio. Falei, não, eu sou da igreja. Falei, como assim, brother? Da igreja, mãe? E Que papo que é esse, né? conversa desse malandro. Você nem queria saber disso. Não, imagina, tudo menos isso. Sua mãe era evangélica? A minha mãe, ela tem um bom tempo de evangélica. Mas já era nessa época? Sim, minha mãe é muitos anos de evangelho. Minha mãe é uma diaconisa da Assembleia de Deus. Amém, mano. Minha mãe é um tesouro, cara. Ela que te deixou de pé, hein, mano. Sim, sim, sim. E aí? Aí Ele começou comecei- a tua orelha ali. Eu comecei a trocar uma ideia com o Ricardo. Tá. Aí o Ricardo pegou e falou assim, mano, vamos comigo no Detran? Aí eu falei, vamos. E ali eu fui com ele no Detran, trocando várias ideias. Aham. E aí ele falou, mano, vamos dar um trampo comigo, velho? E tal. Eu falei, ixi, mano, amém. Aceitei a proposta de dar um trampo e tal. E aí, ele tava no começo de conversão, ele tinha feito uma ele tinha feito uma situação que ele tinha decepcionado o coração de Deus, sabe? Tá. Ele começou a chorar, eu falei, esse maluco é louco, mano. Ó, Só porque ele fez isso, ele tá chorando e tal. você não tava entendendo É. nada. Aí ele me levou pra igreja, cara. Lá na igreja Bola de Neve, lá na Avenida Gilda ainda. Tá vendo a Gilda? É. Aí, um dos primeiros cultos que eu fui, Maicon, quando eu desci, era assim, era uma entrada, tinha uma escadinha. Quando eu desci, irmão, eu manifestei, cara. Comecei, vixe, fiquei mal, fiquei zoado. Aconteceu isso várias vezes? Não, Não, só a primeira vez. Eu fiquei zonzo dentro da igreja, eu falei, Igreja. vixe, meu. Aí veio os diáconos, veio um Te acudiu? presbítero, oraram por mim, levaram eu pra uma salinha, cara. Tá. E trocaram uma ideia e tal, e tal. Enfim, eu fiquei envergonhado de ir pra igreja. Tá. Só que, assim, Deus foi preparando muitas pessoas para se achegar Tá. a mim, né? Aham. Aí, cara, o Ricardinho, vamos lá, eu fui mais uma vez pro culto. Aí ele foi se aproveitando, falou, o cara tá aceitando. E toda vez que eu ia pro culto, eu chorava demais, irmão. Era O barato tocado. era louco. Era tocado. Era tocado. Pegava fogo mesmo, Juninho? Sim, sim, mano. Era incrível, mano. Poxa, cara, nunca vou esquecer, sabe? O meu encontro com Jesus, Amém, né, meu? mano. Amém. Nunca vou esquecer. Amém. E aí, o Ricardinho, você tem que ir por uma célula e tal. Eu fui pra célula. E foi começando a te doutrinar. Aí o barro surgiu na minha vida, cara. O barro. Foi nessa época. Ele surgiu na minha vida. O Barros e a Ceiça, mano. Eles participavam dessa célula que você Eles eram começou? líderes dessa célula. Eles já eram líderes naquela época? Eles já eram diáconos. Já eram diáconos. Já eram diáconos. Aham. Eles eram líderes. Vou mandar um beijão pra eles aí, se eles estiverem nos acompanhando. Eles são demais. Tenho uma gratidão Eles são- enorme pela vida Eu deles, também. meu. Amo eles em Cristo. Amém. Casal nota 1000. Aí o Barros começou a me ligar, começou, cara, a acompanhar os meus passos e tal. E quando eu tava na igreja, o pastor Giba, ele tava viajando. Ele tava acho que não lembro, cara. Ele tava viajando. E, enfim, aí fui indo. Aí um dia eu tava no culto, veio um irmão e falou, o pastor Giba quer falar com você. Eu falei, ih, mano, o que esse senhor quer comigo? Qual que é desse tiozão aí? E tal, o pastor quer falar comigo? Eu falei, mano, não quero falar com ele não, velho. Deixa eu quieto aqui. Deixa não. Sabe, todo naqueles processos ainda, né, mano? Tá. Todo impregnado, as coisas mundanas. Tinha um coração meio endurecido. É. Aham. Aí eu falei, não quero falar com ele não. Aí teve um culto, Maico, que eu fui lá na Avenida Gilda. Que esses dias eu tava até andando de bike com o pastor Giba, eu falei pra ele, pastor, o senhor lembra como o senhor me alcançou? E acabou o culto, mano. Foi uma palavra tremenda, cara. E
Eu falei, cara, eu vou lá falar com esse senhor. Aí eu tinha os atalaias, né? Que hoje eu faço parte desse ministério. Aham. Mandar um abraço para todos do Ministério Atalaia Amém, que estão amém. intercedendo por mim. Amém. O Marquinhos, a Kelly. Mandar um beijão no coração deles também. Da hora. Aí eu falei, eu quero falar com o pastor Giba. Aí o pastor Giba veio eu subindo o altar e falou, não, vem aqui. Aí ele veio, ele mandou sentar numa cadeira, ele falou com uma pessoa. Aí falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, pastor. Aí eu lembro que ele perguntou, quantos meses você tá na igreja? Eu falei, estamos em torno de uns 3, 4 meses e tal. Ele falou assim, eu tô sabendo de você, tô feliz que você tá indo numa célula. Mas ele falou assim, isso foi marcante, cara. Eu quero te fazer uma proposta. Você aceita uma proposta? A hora eu falei assim, cara, depende. Depende da proposta. Aí ele colocou as mãos no meu ombro, né? E falou assim pra mim, deixa eu ser teu pai. Aí pronto. Aí quebrou, mano. A lágrima Aí veio, velho. rolou. Deixa eu te Amém. ajudar. Deixa eu te discipular. Eu só te peço, continue vindo pro culto, continue vindo pra cela. E aí, Maicão, foi assim... Você acha que ali foi a virada de chave, mano? Ah, meu, ali foi uma assim... Algo que a minha mãe orava muito, sabe? Que Deus tocasse na vida No seu num coração de homens cheio do Espírito Santo, Aham. para que me amasse, né? Tá. Ali, cara, foi surgindo ali o Barros, foi surgindo o Júlio, um outro irmão que caminhava conosco, que sempre andava junto. Os caras me cercaram, Sempre cara. com você. Me cercaram, porque eu tava naquele processo, ia pra igreja, depois eu caí em pecado, ia pra igreja e caí. Foi um longo processo, Tá. sabe, cara? Uhum. E aí foi acontecendo algumas coisas na minha vida, né, cara? Graças a Deus. Já são 10 anos, né? Quando que você se batizou, Júnior? Eu me batizei no dia 14 de setembro Aham. de 2013. 2013. É. Aceitou Jesus quando, mano? Dia 27, Vai, eu não consigo pegar ele. Segura ele aí. Vai. dia 27 do mês 2 de 2012, 2012. com a palavra, que quem estava pregando a palavra, como o pastor Giba estava viajando, Aham. quem estava pregando foi o pastor Cris, o pastor Cris. lá de Diadema. Mandar um beijão para ele Hoje também. ele tá em Diadema. Quando eu cheguei no Bola, ele tava lá com a gente. Ele era presbítero, Amém. lá na nossa igreja. Amém, amém. Uma palavra que ele falou, cara, é que sempre quando eu trombo ele, eu lembro ele, uma palavra que ele falou sobre honra. Honra. Honrar pai e mãe, Isso. respeito. Foi uma palavra incrível naquele dia ali, Você cara. falou, hoje. Eu lembro que eu tava com uma blusa de frio da Ripcor. Eu lembro que, cara, eu vi todo mundo, mano, levantando assim, eu fazia assim com a mão assim, na hora que eu fiz assim com a mão assim, Você falou, a lágrima caiu, amém. cara. Eu senti uma presença de Deus, cara. E ali, Foi... ali começou a ser transformado de Sim, verdade, sim, né? sim, Aham. né? Uhum. E aí eu me batizei Uhum. no... Não, eu me aceitei Jesus dia Aceitou Jesus. de 27 Uhum. do mês 2 de 2013. E me batizei dia 14 de setembro de 2013 também. Um ano depois. Não, no mesmo ano, foi 13. É que eu falei 12. Você falou 12, é 13. É, Tá. 13. 13. Foi 12. Juninho, fala pro pessoal o seguinte, ó. Você sabe, eu tô fazendo lives todo dia de manhã. Sim. Tô fazendo todo dia 6 e 1 da manhã. Sim. A galera tá subindo. A gente Sim. tá falando só da palavra de Deus. Amém. Muitas pessoas têm muita dúvida, mas eu queria que você falasse para confirmar se eu tô certo no meu pensamento. Certo. Muitas pessoas, quando começam a ir para a igreja, começam a ouvir a palavra, ficam um pouquinho relutante para se dedicar mesmo no batismo, Sim. né? Que a gente sabe que é uma ordenância que a Sim. gente tem, né? Como para aceitar morrer para o mundo, Sim. né? E nascer para Jesus, né? Certo. E eu